O ministro da Fazenda, Meirelles, garante que a inflação está em queda. Dá mesmo para acreditar? Tem batata e tem tomate, 4 sacos é R$5. E vai ter tomate e batata na casa da Edneuza também. A aposentada, que cozinha para a família todo dia, diz que tem percebido diferença na hora de fazer as compras do mês. Da batata, da cenoura, no chuchu também. A senhora achou que está mais barato? Mais barato. Até travou a matéria. Dá para acreditar? Nosso convidado especial, consultor econômico, José Mário Rando. Rando, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores. Dá para acreditar? Do jornal. Olha, não dá para acreditar muito, não. Pelo seguinte, nós vemos que o que depende do produtor, o produto que é do agronegócio, que é agropecuário, ou até mesmo que a indústria se automatizou e produziu, mas jogou no mercado, né? Esse daí ficou com o preço estagnado. Ou seja, o preço está baixo, o produtor arruma alguma tecnologia, alguma coisa para produzir mais e jogar produto no mercado. A hora que ele joga o produto no mercado, ele está jogando contra ele, mas a favor do governo. Por quê? Porque existe uma oferta muito grande de produto e ele acaba não subindo porque não tem demanda. Então, essa é a pior das razões de não subir uma inflação. O ideal seria cortar o tributo, né? Para que o tributo viesse baixar o preço do produto. Mas não. Inclusive, no agronegócio, ficou firme a questão do fundo rural, né? Para se cobrar mais, inclusive até no agronegócio. Da indústria, constantemente, fala-se que vai aumentar isso, que vai aumentar aquilo. O comércio, a indústria, de uma maneira geral, ela não aceita mais tributação. Não tem como tributar mais. Ela não está suportando pagar o tributo que tem hoje. Então, essa questão da inflação mais baixa está custando o couro do produtor agropecuário, do produtor industrial, né? Por quê? Porque ele produz muito, mas ele tem que produzir muito, porque o preço está baixo. Quando ele joga no mercado, o preço não sobe. Aí é um aliado do governo, o excesso de produção. Só que é contra o próprio produtor, porque muitas vezes não cobre o custo. Basta ver o milho, que a saca estava R$19 aí na colheita. Agora subiu um pouco, mas não cobre o custo, né? O boi que já teve a R$160, hoje já está a R$140. E o boi hoje não é mais tirado do pasto. Ele é tratado, porque senão ele não dá o acabamento que se precisa. Os produtos produzidos na indústria, uma grande parte deles, não estão subindo por uma única razão: não tem consumo. O consumo está muito baixo e a indústria está automatizada, preparada para produzir muito. Mas, de um outro lado, eu pergunto, e a parte do governo, né? E os nossos combustíveis baixaram? Quando baixa o barril de petróleo, baixou recentemente, baixou o combustível? Não, subiu, né? Energia, subiu seguidamente 2 vezes, né? Então, como que nós podemos acreditar numa inflação mais baixa se o que depende do governo ele não faz? E não faz mais, ele não para os seus gastos, ele não consegue gastar menos do que arrecada, muito pelo contrário, ele gasta muito mais do que arrecada. Ele não consegue equilibrar o próprio orçamento. Se ele não consegue equilibrar o próprio orçamento, como que a gente acredita que a inflação está baixa? Ela só está baixa realmente pelo exagero de produção, né? Por estar tirando o couro do produtor em todas as áreas, do pecuarista, do agronegócio, do industrial, está produzindo excessivamente, jogando no mercado, o preço não subindo, muitas vezes até baixando, para compensar no cálculo o aumento do combustível, o aumento de energia e tantos outros aumentos que o governo coloca para a gente. Então, essa inflação, ela acaba sendo mascarada de uma tal maneira. Por quê? Está sendo bancada por alguém. E o que mais nos assusta, nós vemos hoje que o juro baixou, e o juro tem que baixar mesmo, né? Mas existe uma preocupação desse juro, quando nós sabemos que a Selic é 8,25 e que ninguém consegue receber 8,25. Hoje qualquer aplicação está dando 0,6. Títulos do governo, poupança, CDB, RDB,
Não interessa, tudo não passa muito de 0,6. Isso gera um desestímulo da pessoa deixar o dinheiro aplicado. E ele sai fazendo algum negócio que muitas vezes não é a especialidade dele. Ele fala, meu dinheiro não está dando nada mesmo, então eu vou fazer alguma coisa. Nosso conselho, está dando pouco, é melhor do que perder tudo. Não faça loucura. Não entre nessa de vou montar um negócio sem planejamento, sem você conhecer profundamente isso, porque você vai fazer algo pura e simplesmente para perder o seu dinheiro. Nós conhecemos muitas pessoas que nos procuram depois, mas depois já foi, ele já montou, né? Já fez. E aí? E aí sobra um rombo, sobra um endividamento. Esse juro muito baixo provoca também esse pagamento de juro baixo. Porque não quer dizer que o juro está baixo para as pessoas pegarem. Um cheque especial hoje está 150, 160. Né? Um cartão de crédito está altíssimo ainda. Quer dizer, o juro que está baixo, que a gente precisa entender, é o que paga para as pessoas aplicarem. Não é para as pessoas usarem o dinheiro. Quem precisar ir no banco pegar o dinheiro, o spread bancário é absurdo. O banco vai pagar 0,6 ao mês, mas um cheque especial hoje custa, aliás, 150, 170. Né? Um cartão de crédito ainda está em 340, 350, porque caiu, que teve até 480. Um crédito pessoal chega próximo de 100% ao ano. Então, o juro baixo que o pessoal está falando é do aplicador, é a captação. E isso é ruim, porque tinha que ser o juro baixo no final. O governo tinha que interferir no final para que o juro fosse baixo. E não a hora que aplica, porque vai desestimular a pessoa a aplicar e a pessoa não tem experiência e acaba fazendo um mau negócio, ou seja, gastando mal a sua reserva. Né? Se você está muito preocupado que o juro está baixo mesmo. Né? Agora, quem precisa pegar dinheiro no banco, ele está muito alto. Então, não pegue o seu dinheiro e faça alguma coisa sem planejamento. É melhor você ganhar 0,6 ao mês, que é muito pouco realmente, do que você perder tudo e ficar endividado. Então, essa inflação aí, esse juro mesmo, é uma situação muito mascarada e que preocupa a situação brasileira no geral. Aliás, a dona de casa, quando vai ao supermercado, a tônica é essa. Realmente, o ministro está falando besteira, porque no dia a dia a gente percebe exatamente o contrário, ou seja, a carestia. Comentando isso, Rando. Esse país é assim. Por exemplo, o barril do petróleo está lá a 125 dólares, né? Aí ele cai para 40, cai para 50. O combustível nosso não cai. Mas se ele de 40 for para 60, a gente paga mais caro. Né? A arroba do boi estava R$ 160. O preço da carne está exatamente como estava agora. Aí ele veio para 118. O preço da carne continuou como está agora. Agora está 140. O preço da carne é o mesmo. Então as pessoas falam, não subiu. Não subiu porque o frigorífico, e o supermercado, o açougue, etc., está trabalhando essa arroba do boi no preço de 160, não dos 140 que eles estão pagando atualmente. Então tem um atravessador aí no meio ganhando muito. Nós temos essa realidade no Brasil. Quando sobe, a gente sente no bolso na hora, mas quando baixa, nós não sentimos. Então, quando estava 160, fala, a carne não subiu ainda. Claro, quando estava 160, estava esse preço, 118 estava esse preço. Estava 150 esses dias, estava esse preço. 140 esse preço, claro, porque o preço está calculado em cima de 160. Agora, se o boi for para 170, meu irmão, aí você vai ver quanto vai custar a carne no açougue. Imediatamente. Né? E assim são vários produtos nossos. Você pega um produto que tem uma sazonalidade, que numa certa época não produza. Imediatamente ele sobe. Para baixar fica difícil. É lenta a baixa de qualquer produto. Quando você vai ao supermercado, você já percebe que vários produtos subiram. Vários produtos subiram. Por quê? Porque existe uma sazonalidade, ele subiu e não baixou mais. Então essa é uma realidade que mascara a inflação, e o juro baixo que o governo fala, não é para quem precisa de dinheiro, é para quem precisa aplicar. Então é muito diferente do que o governo vê na televisão e anuncia para todo mundo. Baixamos o juro. Baixou para quem vai aplicar o dinheiro, mas não baixou para quem pega o dinheiro. E além do mais dificultou, porque não tem dinheiro. Os bancos não querem dar dinheiro, por causa da inadimplência no Brasil, que é muito alta. Além do juro estar alto, a inadimplência é muito alta. O banco também não quer se arriscar com ninguém. Então isso está extremamente difícil para a empresa.
Você vê, você fala assim, olha, um simples exemplo. Nós tivemos uma globalização, muito bem, uma globalização. Nós temos a informação na indústria brasileira, a mesma que tem na indústria suíça, concordo. Vem um CD de uma indústria suíça, vende uma matéria-prima no Brasil. Nós temos a mesma tecnologia no Brasil. Vem um engenheiro de lá, te passa a tecnologia, você compra a máquina. Mas se nós tivermos uma indústria suíça com uma filial no Brasil, essa filial vai lá na Suíça, pega dinheiro a 0,5% ao ano e transfere para o Brasil, que é legal transferir. A indústria regional, se precisar de dinheiro, vai descontar título a 70%, 80% ao ano no Brasil. Espera aí, então a globalização é utopia. É a globalização de informação. E ela privilegia quem? A multinacional, mais uma vez. Ela não é uma globalização de custos. O custo para o brasileiro é um absurdo, e para aquela filial que está no Brasil, ela paga o mesmo valor que a matriz dela paga no exterior e transfere o dinheiro para o Brasil. Você já viu multinacional quebrando no Brasil? Não, não quebra, não quebra. Regional já viu muitas, exatamente por isso, que a globalização é uma utopia. Então a gente vive certas situações de enganação, e o governo diz, olha, a inflação não vai passar de 2,5, 2,51, nós vamos conseguir isso, tal. Está conseguindo às custas de arrebentar o produtor, né? Primeira coisa, muito ruim. Às custas das pessoas não poderem comprar. E ela também não é real, porque se nós pegarmos os itens do governo só, já daria muito mais do que isso, né? Nós baixamos o juro. Ah, baixou o juro? Baixou para quem aplica, e não para quem precisa captar esse dinheiro. Então, e isso pode provocar loucuras, que a pessoa pega o dinheiro, sai ali fazendo, ele não sabe fazer, faz mal feito, entra no mercado, né? Mas ele não é especialista no mercado, então ele acaba pagando caro. Ele entra às vezes na pecuária e paga muito caro, ele entra em produzir alguma coisa e paga muito caro, ele acaba até inflacionando alguma coisa, porque ele não conhece aquilo. Então isso é muito complicado, e a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações mirabolantes, né? Ah, está acontecendo tal, baixou isso, baixou aquilo. Então vamos para a realidade. Por que baixou? O que está acontecendo? Baixou porque está tudo muito bem, obrigado, no país? Não. Baixou pela pior razão possível. Bem, nesse momento muito complicado, política e economicamente, que o país vive, é claro, antes de mais nada, a população mora nos municípios. Já estou vendo aqui o orçamento do município de Marília para 2018, em torno de 925 milhões, quase 100 milhões a mais em relação a esse ano. A população mora nos municípios e, é claro, a responsabilidade é cada vez maior das prefeituras e prefeitos. O comentário com relação a isso também chama a atenção, Rano? Chama a atenção. O nosso orçamento, ele é maior do que de Bauru, que é uma cidade que tem possivelmente uns 100 mil habitantes a mais. Ele é maior do que de Prudente também, né? Isso graças ao quê? A indústria do alimento, porque na distribuição do ICMS é de acordo com a arrecadação. E Marília arrecada muito bem em função da indústria de alimento, que é a última que sofre, embora esteja sofrendo. Mas é a última que sofre porque comida é algo ainda que se compra nesse país, né? Ainda tem que comer. Então, Marília acaba tendo uma distribuição no ICMS muito boa. Depois tem a distribuição em relação aos impostos dos veículos, né? Ao IPVA e tal. E também depois tem a distribuição federal. Então, Marília acaba sendo privilegiada, ela pode ter um orçamento nesse valor, acima de Bauru, acima de Prudente, porque a arrecadação é maior em cima da industrialização, sem dúvida nenhuma. E, inclusive, até a pecuária de Marília ela é uma pecuária bastante respeitável, a cafeicultura e tal. Então, ela tem um orçamento maior pela distribuição do governo para Marília. A gente espera realmente que esse orçamento total, né, ele seja muito bem distribuído, principalmente na saúde, né, que é algo prioridade, né, na escola, no ensino básico. Não adianta a gente querer resolver o problema do aluno quando ele chega na faculdade, né? Tem que resolver no ensino básico. Nós temos que ter um ensino de qualidade, onde os pais digam assim, olha, eu posso pôr o meu filho numa escola estadual, eu posso pôr numa escola municipal, que eu sei que vai ter qualidade. E custa muito caro a escola particular. Por quê? Porque realmente todo mundo sabe que não tem qualidade a escola municipal e a escola estadual. Então, todo mundo faz o máximo esforço possível para colocar o seu filho
numa escola particular. Então, se resolvesse essas situações, se dentro desse orçamento se encaixar bem essa questão da saúde, da educação, isso é prioridade, né? Educação é prioridade. Não tem como a gente querer alguma coisa de alguém que ele não tem o que perder. Se ele tiver um bom nível de cultura, ele tem muito o que perder. Então, vamos torcer para que esse orçamento, que é maior que o de Bauru, maior que o de Prudente, seja bem focado principalmente na educação. Muito bem. Obrigado ao consultor econômico José Mário Rando. Daqui a pouco vem aí a tradicional FECODASE, a festa da família. E a seleção brasileira enfrenta o Chile. O Chile vem para ganhar. E quem diria, a Argentina vai torcer para a seleção brasileira nesta terça-feira. Já, já.